Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental aí é um manual desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo, né? Mas lembrando que esse é um manual que vale a pena estudar. Por quê? Porque ele é no meu entendimento, eu dei uma lida completa nele, ele consolida muito conteúdo das NBCs, então é conceitos que você aplica na auditoria externa, que você aplica aí na auditoria fiscal, principalmente, na auditoria interna, né? Enfim, então é um manual que vale muito a pena. Eu dei uma lida nele, fiz alguns resumos aqui de forma objetiva para que a gente possa entender ele e memorizar, porque é isso que vai fazer a diferença no dia da prova, certo? Mas é um material extenso, então eu penso que a gente precisa tratar ele por etapas. Não dá para a gente simplesmente ver tudo nessa aula aqui. Então, na aula de hoje, eu quero tratar com vocês a primeira parte, que é sobre auditoria interna governamental. Vamos entender o conceito disso aqui, vamos entender as duas partes que compõem a auditoria governamental, que é a avaliação e a consultoria. Vamos entender esses dois conceitos aqui que são importantes dentro da auditoria interna governamental, certo? Isso vai fazer a diferença. Beleza. Dito isso aí, vamos então passar para a nossa aula de hoje aqui, a nossa apresentação. Auditoria interna governamental. Aí te pergunto, o que é isso? Beleza. Primeira coisa que você tem que entender é que a auditoria interna governamental ela é uma atividade independente e objetiva. Ponto. E o foco dela, ou seja, o foco dela é agregar valor, aperfeiçoar a gestão, fortalecer a governança, enfim. A auditoria governamental, ela se compõe de duas coisas, a avaliação e a consultoria, né, que é o que a gente vai tratar nessa aula de hoje aqui. Entenda esse conceito e guarde essas palavras aqui, que essas palavras vão fazer a diferença depois na hora de resolver prova. Pensou em auditoria interna governamental, pense em independência, objetividade, valor, governança, riscos, controles e accountability. Beleza? Entendeu isso aqui? Que a auditoria interna governamental é avaliação e consultoria, que é uma atividade interna independente e objetiva? Entendeu isso aqui? Vamos agora entender o que se trata essa avaliação. Beleza. Tá o conceito aí na tela para vocês. O que é a avaliação? A avaliação é, em síntese, ali muito parecida com a auditoria externa, né, que é a auditoria independente que a gente fala. O propósito dessa avaliação é o quê? É obter evidências para emitir uma opinião. Simplesmente isso. A avaliação ela trata de obter evidências para emitir uma opinião sobre o objeto. Esse objeto pode ser programas, políticas, órgãos, enfim. E uma coisa que vocês precisam lembrar para o nosso conceito que o tipo de avaliação pode ser avaliação financeira e contábil, avaliação de conformidade, né, que é o famoso compliance, ou seja, isso está de acordo com isso, avaliação operacional e de desempenho. Esses aqui são alguns tipos de avaliação. Entendeu isso? Guarde essas palavras-chave aqui. A gente vai falar muito sobre palavra-chave. Pensou em avaliação? Pense em evidência. Pense em parecer independente. Lembra de controle e lembra de risco. Isso, pensou, avaliação, pense nesse propósito aqui. Vamos para o próximo slide. A avaliação, ela possui algumas etapas. E o manual, ele trata dessas etapas aqui, ele consolida elas, certo? Claro que aqui a gente só vai entender essas etapas, mas a gente não vai... nós vamos saber que elas existem, à medida a gente vai aprofundar em cada uma depois, certo? Vamos lá. Primeira coisa, planejamento, certo? O planejamento da avaliação, ou seja, ali da auditoria, ele é baseado em risco, ou seja, você organiza, você precisa pensar nos riscos da operação que você está fazendo a avaliação, certo? E esse pensamento, ele precisa ter um objetivo estratégico, certo? Esse risco afeta determinada coisa
e qual que é a estratégia em relação a isso. Sei lá, de repente eu tenho um almoxerifado, um estoque, né? Qual é o risco envolvido na operação de um estoque, certo? O objetivo é o quê? É que esse setor funcione, né? Que ele atenda ali os objetivos fins dele. Essa é a estratégia disso, certo? Basicamente, no planejamento, o auditor, né, a UAIG, a Unidade de Auditoria Interna Governamental, é ela que vai definir o escopo, isso é importante, os objetivos, os testes, né? Nós vamos falar bastante sobre testes nas próximas aulas, né? Quais tipos de testes aplicar, que tipo que aplique para qual a finalidade de cada um e as técnicas. Vai ser feito um levantamento preliminar do objeto, ou seja, qual é a atividade daquele objeto ali, qual é a finalidade daquele objeto e quais são os riscos envolvidos nesse objeto. Isso é planejamento. Fizemos isso, a gente parte para a execução. O que é execução? É colocar o plano de trabalho, aquele plano de auditoria, em prática, né? Você vai aplicar ali o programa, você vai coletar, né? Analisar dados, que é os famosos testes de observância, de controle, teste substantivo. É nessa parte aqui que você vai aplicar e nós vamos falar sobre eles no futuro. Comparar situação A com situação B, né? Ali é mais também são testes de auditoria. Vamos produzir os achados, ou seja, aquilo que foi verificado e com base nessas evidências aí, a gente depois vamos elaborar o nosso relatório. Feito isso, a gente vai comunicar os resultados da nossa avaliação à alta administração, ou seja, aquelas pessoas interessadas, né? Enfim, isso pode ser pode ter uma divulgação pública, né? Exceto em caso de sigilo. Imagina você estar auditando aí um contrato de segurança pública, algo específico, e não pode ser revelado. Não tem as questões de sigilo, certo? Você vai fazer essa exposição e análise, conclusões e recomendação. Então, na auditoria interna, isso aqui, ó, essas recomendações, elas são muito presentes nesse relatório final. Não acaba por aqui, não basta planejar, executar e comunicar o resultado. Existe uma quarta etapa, que é o monitoramento, que aí você vai acompanhar a implementação dessas recomendações e avaliar o custo-benefício disso tudo. Essas são as etapas aí, eu quero que você guarde: planejamento, execução, comunicação e monitoramento. Isso é importante, beleza? Dito isso, vamos entender o que é consultoria. Nós entendemos que na auditoria interna governamental nós temos ali a avaliação. Nós já entendemos que essa avaliação é em si o processo de auditoria, que o auditor vai lá em campo e vai avaliar a conformidade da coisa, vamos dizer assim. Já na consultoria é um pouco diferente. E isso aqui é presente na auditoria interna. Porque na auditoria externa isso não existe, né? O que a gente precisa saber disso aqui, ó? Que a consultoria, ela é um serviço solicitado. Ou seja, alguém vai pedir, certo? Pode ser autoadministração, conselho. E essa solicitação é em forma de quê? De apoio, certo? Esse apoio é para assessorar, aconselhar, treinar, facilitar, certo? O foco, melhorar. Agora, o que você tem que saber, que você tem que entender é o seguinte: assessoria não é fazedoria. Então, a responsabilidade do gestor, que é tomar a decisão, ela não pode ser passada para o auditor. Então, sabe aquelas respostas do tipo sim ou não? Então, vamos lá. Posso fazer isso? Sim ou não? Isso não é assessoria. Porque a tomada de decisão, a responsabilidade, ela é do gestor. E esse conceito é importante estar guardado. Se você entender isso, você já consegue resolver muitas dificuldades de quem estuda esse conteúdo aqui. Beleza? E aí, enfim, já tinha falado dessa observação, né, que a inclusão da consultoria na auditoria depende de demanda, né? Ou seja, ela vem do apoio ali da solicitação externa, né, ou da unidade. Isso, e depende, para você colocar a consultoria dentro do trabalho da auditoria interna,
vai depender se aquele assunto é relevante, o custo-benefício de fazer aquilo e, claro, a capacidade técnica da equipe que está fazendo. E aí, para você memorizar a questão de consultoria, eu indico a seguinte palavra-chave. Consultoria, pensa em apoio, certo? Pensa em assessoramento, pensa em capacidade, prevenção e pensa em demandas. Consultoria, se você pensar nessas palavrinhas aqui, fica mais fácil de compreender o que se trata essa consultoria aí. A consultoria também possui etapas. E aí as etapas são muito parecidas, quer ver? Ó, são as 4 etapas da avaliação: planejamento, execução, comunicação e monitoramento. E aí aqui, ó, eu abro um parênteses para vocês entenderem essa diferença. Que o planejamento da consultoria, diferente do planejamento da avaliação, nesse aqui, ele é algo feito entre o AIG, né, que é a Unidade de Auditoria Interna Governamental, e o gestor, né? Ou seja, em conjunto eles vão definir quais são os objetivos, escopos, prazo e responsabilidade. E essa diferenciação ela é importante e pode ser questão de prova. A execução vai se basear em análise de riscos, né, e foco em solução. Essa parte aqui também, ó, é importante. Eu fiz um resuminho geral para ficar bem visual, mas a execução da consultoria tem foco na solução. Já a execução da avaliação, acho que eu coloquei isso na diferenciação. Não vou adiantar não. Coloquei. Ó. Avaliação e consultoria. A avaliação, iniciativa da unidade de auditoria com foco o foco é diagnóstico de problemas. Resultado, um parecer independente. Consultoria, a iniciativa já é do gestor, é o gestor que pede, e o foco é na solução e apoio. O resultado é o assessoramento. Certo? Ambas agregam valor e fortalecem a gestão. Ponto. E aí a gente fecha o conceito de auditoria interna governamental. Um resumo mental aqui, bem simplesinho. Vocês vão ver aqui que nós resumimos 20 folhas do manual nessas poucas explicações aqui com essas palavrinhas-chave. Avaliação, evidência, mais parecer, mais independência. Consultoria, apoio, solução e prevenção. Etapas, tanto da avaliação quanto da consultoria: planejar, executar, comunicar e monitorar. E aí, lembrando que o planejamento da avaliação ele é feito pela OAIG e o planejamento da consultoria é feito em conjunto com o gestor e a OAIG. Entendeu isso? E aí, conceitos chaves: valor agregado, mais governança, riscos e controle. E aí a gente encerra esse resumo mental. Guarda essa imagem aí, porque eu acredito que é uma forma boa de rememorar depois. Beleza? Vamos então para os exercícios aqui. Questãozinha 1. Deixa eu trocar minha caneta. Cadê ela? Pegar uma caneta. Vamos lá. Durante a execução dos trabalhos de auditoria interna governamental, o auditor recomenda que a equipe inclua, ou seja, é uma recomendação de um auditor. Ele quer que a equipe inclua no plano de auditoria apenas, né, vamos riscar aqui, verificações de conformidade formal. Sem, olha outra palavrinha interessante, sem o quê? Analisar riscos, estratégias ou metas da organização. À luz do manual de orientações técnicas, ou seja, com base no manual de orientações técnicas, essa proposta é o quê? Quer saber? Essa proposta é correta? Pois a auditoria interna, ela tem foco exclusivo em verificar a legalidade e regularidade dos atos formais? Lógico que não, né, gente? A incorreta, pois a auditoria interna deve agregar valor, considerar governança, riscos e objetivos estratégicos da organização? Perfeito. Exatamente isso, né? E ela está incorreta por quê? Porque a auditoria interna precisa considerar esses outros elementos aqui. Então, a letra C diz que está correta, a gente sabe que não. E a letra D diz que está incorreta, mas está incorreta porque o
papel da auditoria é unicamente detectar fraudes e responsabilizar agente público. E é lógico que não é isso. Então, gabarito, letra B, tá aí a auditoria, a explicaçãozinha aí, ó. Gabarito B, auditoria interna governamental tem por essência agregar valor e melhorar processos, considerando estratégias, riscos, metas e governança, e não se limita à legalidade formal. Bora para a próxima questão. Questão 2. Um órgão estadual solicita ao AIG uma análise da execução de um programa social. Ou seja, a unidade de auditoria vai fazer o quê? Vai analisar um programa social. Para quê? Para que ela vai fazer isso? Para verificar se os recursos estão sendo usados com eficiência, olha a palavrinha mágica, se os objetivos foram atingidos. Ou seja, vai analisar a eficiência e cumprimento dos objetivos. Esse trabalho caracteriza qual tipo de avaliação? Lembra lá no primeiro slide, no segundo slide, nós falamos do tipo de avaliação? Essa aqui é uma avaliação financeira, ou seja, ela vai analisar ali os resultados das demonstrações contábeis? Não, não é isso. É uma avaliação de conformidade, ou seja, se isso foi feito com isso, conformidade. Pensa na lei de licitações, é fácil. Ou seja, o processo foi feito com base à lei, isso é conformidade, isso é compliance, né? Não é o que ele quer. Ele quer verificar a aplicação foi eficiente e se os objetivos foram atendidos. Então, não é conformidade. A avaliação operacional ou de desempenho, exatamente. Quando a gente está falando de eficiência, cumprimento dos objetivos, nós estamos falando de um desempenho operacional. Então, letra C está correta. Consultoria em políticas públicas? Lógico que não. Está aí, gabarito letra C. Né? E a explicação é: análise de eficiência e eficácia na execução de programas sociais é típica da avaliação operacional ou avaliação de desempenho, que busca verificar se os objetivos vêm sendo alcançados. Bora para a próxima questão, questãozinha 3. Durante uma auditoria, a equipe coleta dados. Ou seja, nós estamos falando agora de um processo durante. Essa palavrinha é importante. A equipe coleta dados, compara a situação e compara a situação encontrada com critérios definidos, gera achados baseados em evidência. Essa descrição corresponde a qual etapa? Ah, entendi. A questão quer saber esses procedimentos aqui informado, ou seja, coleta de dados, comparação da situação encontrada com critério definido, geração de achados baseado em evidência. Isso aqui é qual etapa da avaliação? Lembra que as 4 etapas estão aqui: planejamento, né? Execução, comunicação e monitoramento. Coleta de dados está onde, gente? Está execução. Né? Coletar dados não é planejamento. Comparar uma situação com outra, gerar achados, não é planejamento e nem é comunicação e nem monitoramento. É execução. Então, gabarito, letra B. A execução consiste na aplicação do programa de trabalho, coleta de dados e registro de achados apoiados em evidência suficientes e confiáveis e relevantes. Perfeito? Bora para mais uma questão. Só apenas 6, nós estamos acabando. Um gestor estadual solicita ao AIG. O que é o AIG no contexto lá da Controladoria Geral do Estado? A AIG é a CGE, cara. Né? Isso aqui, ó. Né? Não podemos... Opa, isso aqui é um E, faz de conta aí. Enfim. O gestor estadual solicita ao AIG apoio para redesenhar. Olha só, apoio, essa palavrinha é mágica. Redesenhar os controles de um novo sistema informatizado que será implantado. Nessa situação, o trabalho de auditoria interna governamental é caracterizado por quê? Qual é o trabalho de auditoria interna governamental que visa apoiar? Qual? Avaliação operacional? É isso? Pois envolve análise de controle? Não. Consultoria, pois se trata de assessoramento solicitado pela administração. Olha aqui, ó. O gestor solicita, né? Se já está solicitando, ou seja, tá vendo? O que depende de solicitação, né? Solicitação de apoio. Consultoria, pois se trata de assessoramento solicitado pela administração. Essa aqui está correta. Apuração, pois há risco? Não. Monitoramento, já que trata de uma execução? Também não.
gabarito letra B. E a explicação é: o caso típico de consultoria, pois há uma solicitação do gestor para apoio técnico, sem que a UAIG assuma responsabilidade da gestão. Anote isso aí que é questão de prova, beleza? Questãozinha 5. Em um trabalho de consultoria, a UAIG e a alta administração firma documento que define objetivos, escopos, responsabilidades e prazos segundo o manual. Essa atividade refere-se a qual etapa? Vamos lá. A administração firma documento, define objetivo, escopo, responsabilidade. Ou seja, qual é a parte que trata disso? Né? De definir objetivos, escopos, responsabilidade. É execução? É planejamento? É planejamento. Quando você está falando de definir alguma coisa, você está falando de planejar. Então, essa palavra aqui, ó, é mágica. Ela responde a nossa questão. Não é execução. Execução tem a ver com coleta, né? Tem a ver com outros detalhes. Comunicação também não. Monitoramento também não. Gabarito só pode ser a letra A. A etapa de planejamento da consultoria exige formalização de um acordo entre a UAIG e o gestor, né? Ó, a gente poderia até ter explicado isso aqui, ó. Olha só, certo? Quando há um acordo entre os dois ali, ó, é planejamento, né? Simples assim, ó. Planejamento, simples. Beleza? Gabarito, letra... Cadê minha caneta? Letra A. E aí, bora para a próxima questão. Questão 6. Uma equipe de auditoria afirma que, nos trabalhos de avaliação, o escopo é definido pela UAIG, de forma independente. Já os trabalhos de consultoria, o escopo é estabelecido em conjunto com o solicitante. Perfeito? Tá errado isso? Olha, afirmar que na avaliação o escopo é definido pela UAIG, porém, no trabalho de consultoria, esse mesmo escopo é definido em conjunto com o solicitante, essa afirmação aqui é certa ou é errada? Correta, pois a origem da demanda e a definição do escopo diferenciam-se a avaliação e a consultoria. Perfeito? Incorreta? Não, pois tanto a avaliação quanto a consultoria têm escopo definido exclusivamente pela UAIG? Não, nós vimos que não é isso. Correta, apenas em parte. Não, qual parte? Pois a consultoria e a UAIG não participam da definição do escopo. Isso, mais incorreta é impossível. Incorreta porque não existe diferença entre avaliação e consultoria quanto à origem da demanda? É lógico que tem. Então, gabarito só pode ser a letra A. Isso aí. A avaliação nasce do planejamento da UAIG e tem escopo definido por ela. Já a consultoria é solicitado pela alta administração e o escopo é definido em conjunto. São conceitos básicos. E aí a gente resumiu basicamente quase 30 páginas do nosso manual lá. Beleza? E se você chegou até aqui, te peço que se inscreva, deixa aí o teu like, coloca nos comentários aí, ó, qual a dúvida, né? Eu vi que teve pessoal aí que colocou aí que não entendeu direito uma questão, né? Eu vou depois juntar todas essas dúvidas e a gente faz um resumão. Eu acho bacana a gente fazer essa interação aí, certinho? E o pessoal que solicitou a disponibilização do material, vou colocar na descrição do vídeo, tá? Vou tentar colocar nos vídeos passados e quando esse vídeo aqui sair, já vou colocar o material referente a esse vídeo aqui que a gente usou de apoio aqui, um resuminho básico aí para você. No mais, muito obrigado, fica com Deus e sucesso na sua carreira, na sua vida. Até mais. Fui!